Fala de Pironers, está começando mais um Dipironicast, seu podcast da área da saúde. E hoje estamos aqui para falar de um tema importantíssimo, né, meu amigo Robson? Com certeza. Se apresente também. Eu sou o Pedro Rocha. Meu nome é Robson. Estamos com ilustres presenças aqui. Pela primeira vez, as 4 faculdades de Maceió representadas, né? Perfeito. Estamos aqui com um convidado da UFAL, Vitor Hugo Barbosa. Prazer estar aqui na presença de vocês. Obrigado aí pelo convite. Eu sou fã desse cara. Desde a Casa da Palavra, né? O cara é fera demais. Gigante. E também estamos com quem, Com Robson? a Nicole, excelente estudante lá da UCISAL, que está com a gente, é uma exímia estudante. Uma blogueira, né? É blogueira, tem sinologia, sigam lá. Poxa, muito obrigada, gente. Agradeço também o convite. E vai ser um papo legal, né? Que a gente vai falar sobre internato. Então, preparei um textinho aqui, né, pra gente ler. Fala, introduza pra gente. O internato é a fase mais esperada do curso de medicina, na verdade. Com Assim, com a alegria de entrar nessa nova fase, também vem um sentimento e aquela ansiedade, né? Daqui a pouco serei médico. Assim, quem não tem medo disso tá mentindo, né? É maluco. Será que estou preparado? São inúmeros questionamentos e uma verdade. O internato é onde mais se aprende. A hora da verdade. Onde a prática e a teoria se unem, né? E a gente vai diferenciar os homens dos meninos. E as mulheres já se unem também, né? Importante. Agora Então, sim. assim, vamos falar desse tema, né? O internato, que é um tema Vamos nessa. importantíssimo. E é isso, vamos falar do internato. A gente está convidados aqui de todas as faculdades, então o objetivo é a gente ver as experiências diferentes, né? Por cada, A gente cada fez rodízio. questão de trazer as 4 Isso. faculdades daqui de Maceió para que a gente tenha uma visão não só isolada, por exemplo, eu do SESMAC, você da Unima, mas também das outras 2 faculdades, o FAO e o CISA. A gente tem que dar voz a todos. Perfeito, né? A gente, assim, é importantíssimo essa pluralidade. Perfeito. Então, assim, a primeira pergunta, pra gente começar o nosso bate-papo, é a expectativa versus a realidade, né? Antes de começar o internato, o que é que vocês esperavam? O que é que vocês imaginavam que ia ser? E, assim, o que é que vocês se frustraram? O que que vocês perceberam que é melhor do que vocês imaginaram? O que é que vocês podem falar sobre isso? Pra eu começar, a Nicole Assim, começa? Pode começar. Os rapazes. Vamos lá, deixa eu tentar organizar as ideias. O que eu esperava, eu acho que tá dentro do esperado, assim, realmente a curva de aprendizado é absurda. Quando eu entrei, eu me sinto ainda, né, muitas vezes, me sentia um estúpido, assim, sem nada. Não usa ninguém. Eu não sei, Todos os dias a pessoa se eu não sei sente nenhum assim. remédio, eu não sei nenhuma conduta, eu não sei nada. E aí, tipo, por repetição mesmo, você vai repetindo, todo dia você tá lá, tipo, desde o começo da faculdade eu sempre acompanhei plantão, acompanhava médico e tal por fora. Mas é diferente, você ir uma Total. vez na semana, você pegar um plantão de 12 horas, você chega lá 10 da manhã e 4 da tarde não tem mais nada pra casa. E assim, quando você tá como interno lá, você realmente é o estagiário do serviço. Então, tipo, tem coisa pra você fazer, tem demanda, a galera espera que você saiba alguma coisa. No começo, tipo, sou 4º período, não preciso saber nada, né? Se eu tô acompanhando o médico, sou 4º período. O que vier é lucro. Aí agora você já tá, tipo, P9, cara, tu tem 4 anos de estudo aí. Então alguma coisa tu sabe. Acha que a pessoa sabe. Eles acham que a gente sabe, mas a realidade é que não sabe muito. E aí, o primeiro ponto é esse, né? Por repetição mesmo, curva de aprendizado absurda. Eu tô na 4ª semana, né? Tô muito no começo, mas eu sinto assim que já melhorei bastante. Provavelmente a tendência é aprender ainda mais. E assim, uma decepção que meio que... Não é uma decepção, eu imaginava que seria um pouco diferente. Eu achava que talvez o pessoal dos serviços, de maneira geral, principalmente o a galera ia estar mais receptiva. Mais acolhedora. É mais acolhedora. E eu percebo que não é tanto assim, mas isso também não chega a ser um problema hoje, entendeu? Eu já tô aprendendo a lidar melhor, tô tentando extrair de cada coisa da forma que dá. Só que assim, é legal, isso também serve como aprendizado, entendeu? Com Você certeza. tem que se adaptar a diversos ambientes diferentes, é legal, tem que lidar com equipe completa, que é uma coisa que... Não sei se vocês Aham. aprenderam na faculdade, mas pelo menos eu não lembro de ninguém ter falado pra mim, é só tipo, doença. Você chega lá, tem que falar com o médico, com o fisioterapeuta, com a nutricionista, tem que saber conversar com a enfermeira, com a técnica, e você tem que, enfim, é legal, é interessante. Então, é meio duro no começo, o choque é muito grande. Com certeza. Me frustrei bastante. Às vezes eu fico meio bolado, chateado com algumas situações, mas tô gostando demais. Eu sinto que eu realmente tô caminhando aí pra Perfeito, cara. Embora eu esteja muito no começo, eu tô então, sentindo essa construção pra Eu ser ia falar médico isso. aos Nós poucos. 4, a pessoa que tem mais experiência é a Nicole, né? Com certeza. Poxa, Do eu... internato, né? Porque, assim, querendo ou não, nós 3 somos 9º período. E a Nicole já tá no 6º ano, né? Décimo Que é...
Porque lá é em anos, realmente. ano, não CISAL, é. diferente das demais, bem diferentona. Sou um cara preparado. Já pesquisou antes, né? Fez a lição de casa. Poxa. E aí, Nicole, o que você acha, assim, já tá um tempo a mais no internato? Então, realmente, antes do internato, eu tentava não entrar com muitas expectativas. Porque realmente a gente ouve. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre perguntava para vários internos o que é que eles estavam achando, etc. E assim, cada um falava uma coisa diferente. Uns falavam coisas boas, outros falavam coisas ruins. Então, eu já fui entrando sem muita expectativa. Mas eu sempre procurava, antes de entrar, por exemplo, em algum serviço, conversar com outros internos, pegar algumas dicas, etc. E assim, realmente cada estágio tem a sua particularidade. Então, é necessário que você se adapte, no caso, a ele. Só que tem estágios bons, tem seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos. Eu acho que o internato realmente é uma fase que você aprende muito. Eu nunca esqueci, o meu primeiro estágio no internato foi urgência e emergência, lá na Vermelha Trauma. O do meu grupo, no caso. Começou bem. E o mais engraçado é que a gente tinha acabado de terminar o quarto ano, tipo, 2, 3 semanas antes. Que Então, eu isso? cheguei quase, assim, do quarto ano. E, assim, eu ouvi muitos relatos de lá. E, graças a Deus, que eu não me segui muito por esses relatos, porque a minha experiência foi totalmente diferente do que o pessoal falava, né? Mas, assim, depende muito de cada estágio, sabe? Mas eu não entrei com muitas expectativas. Mas eu acho que uma coisa que é um pouco comum em todos, não sei se só na minha universidade, eu creio que não, de uma forma geral, é a questão das escalas realmente. Que, assim, às vezes elas são um pouco desorganizadas e tudo, e a gente precisa conversar muito com a parte burocrática lá da CISAL, mas fora isso, assim, cada estágio tem a sua particularidade, a gente vai aproveitando os prós e os contras. Aproveitando, assim, que você já tá no 6º ano, qual foi o estágio que você mais gostou e qual foi o que você menos gostou e por quê? Então, difícil, porque eu gosto... Minha mãe até brinca, dizendo que todo estágio que eu passo, eu amo. Mas, assim, não que eles sejam perfeitos, mas, assim, eu gostei muito de urgência e emergência, tanto o SAMU, eu achei que eu aprendi demais, realmente, sabe? Cada um de uma forma diferente. Embora fosse cansativo, porque a gente ficava em regime de plantão e tinha final de semana e feriado, eu gostei muito das UPAs também. Embora lá no local não tenha um médico específico, um preceptor pra gente ficar, mas eu acho que quando você vai atrás, você consegue aprender muito também. Mas, assim, eu também gostei de muitos outros estágios que eu poderia listar aqui. Como, por exemplo, eu gostei muito do nosso ambulatório. A gente roda no ambulatório da CISAL, que é o Ambesp. E, assim, foi muito interessante ter o contato com todas as especialidades. Eu acho que foi um aprendizado muito grande. Foi, de certa forma, um 3º e um 4º ano mais aprofundado. E, enfim, eu gostei de muitos estágios. O HDT que eu tava rodando também foi um estágio muito Só bom. fala bem mesmo. É muito bom Só mesmo. eles rodam, né? A gente roda Vocês também. rodam A UFAL também P10, roda. Só a Top. gente explica. P11. A gente fica 2 semanas lá junto com a CISAL. Eu, inclusive... E eu fiz no P7 também, infecto lá. Massa. Aí a enfermaria é muito bom. Massa. Muito legal. E assim, lá é algo que a gente não costuma ter contato durante a graduação. A gente fica muito, assim, específico, mas lá a gente tem contato com animais peçonhentos, com muito HIV, tuberculose. Então são doenças que o médico às vezes não sabe manejar, mas que são muito incidente no nosso meio, né? Calazar, tem de tudo lá. Tem de tudo. Dengue. Assim, eu sei que o Robson tá gostando muito, né, do rodízio de psiquiatria. Tá ótimo. Ah, eu gostei Maravilhoso. também. Adoro psiquiatria. Ó, cara de felicidade. Não acredito, Robson. Eu gosto. É o Eu meu último gosto. desse período, tô ansioso. Poxa. Ó, É o Porto do Ramalho, né? era bom a gente até colocar aqui quais rodízios a gente tá pagando. No Sim, caso, sim, eu sou psiquiatria, Eu Pedrinho. tô em medicina, família e comunidade. Eu tô em pediatria, terminei enfermaria agora, eu tô começando pronto atendimento e UTI e simultaneamente urgência e emergência. Tá, essa É simultâneo lá. É simultâneo. Vocês rodam em 2 lugares ao mesmo tempo, então. Só no nono período, eu vou fazer pediatria, depois cirurgia, depois psiquiatria e o período todo tem urgência e emergência simultânea. Ah, entendi. Tudo bem parecido, assim. E a Nicole está. Eu estou em pediatria neonatal, lá no Hospital da Mulher. Ah, legal. Desse Outra mês. especialidade que eu adoro. Bicho, Muito boa. Tenho que psiquiatria concordar com pediátrica. Tem condição. Eu não gostava muito não também, viu? Mas eu tô sentindo que eu vou ser parecido com a Nicole. Nunca gostei de pediatria. Aí eu entrei no internato, tô tipo, Aí bicho, não é possível. é legal. Então, mas Quando você vive é porque quando você vive a rotina do serviço é muito diferente. Você pagar a matéria estudando em casa e fazendo um dia de ambulatório na semana, que você nem tem direito ali o que tá acontecendo, só quer ir pra Eu casa. tô rodando no CAPSI, que é o CAPS infantil. Rapaz, é um misto de emoções, né? Porque eu tô ali... São 2 matérias que eu adoro bastante. Psiquiatria e pediatria. Então, junto os dois, eu fico numa alegria de chegar no CAPS, 7 horas da manhã. Eu quero ir pra lá. Mas é complicado. Mas, enfim, a gente vai
melhorando ao longo do tempo. Mas uma pergunta que eu tenho para os dois, inclusive, que inclusive isso não aconteceu com a gente, que era, acho que é um FAO, acho que é um CISAL também, estava tendo 3 períodos por semestre. Então, isso era algo que estava acontecendo com a gente lá no 4º ano. Com a pandemia, a nossa universidade declarou que todo mundo deveria ter acesso realmente ao EAD. Então, até que todo mundo pudesse ter acesso a computadores, à internet, demorou um certo tempo. Então, no 4º ano, 2010. a gente pagou 3 períodos em um ano. Foi algo assim, bem louco, realmente. Complicado. 2 já é Mas- muito? E no internato a gente não teve férias. Geralmente a gente tem férias, né? A gente até costuma brincar no intermédio, dizendo que a gente tem férias e tudo, mas dessa vez as nossas férias foram bem curtinhas e a gente também quase não teve. Tudo pra tentar se formar no tempo certo. Na verdade, a gente se forma em outubro, é o tempo normal, mas esse ano, excepcionalmente, a gente vai se formar em novembro. Foi com a doutora, então, né? Se forma em praticamente. novembro. Praticamente. Doutora de Vocês também, né? Assim, Ano que tempo vem, é relativo. Falta é o que bastante, dizem. Não vamos pensar Eu não tô nem pensando nisso. Aí eu tô. Tem que chegar primeiro, né? É. E para vocês dois, já que teve essa questão de 3 períodos em um ano, teve algum choque quando entraram no internato? Teve alguma realidade que vocês bateram de frente e, poxa, A carga horária de vocês no internato tá mais tranquilo? No meu caso, para tentar ajustar e formar no tempo certo também, a gente teve uma redução das semanas dos estágios. Se eu não me engano, eram 8 ou 9 por estágio. Tipo, pediatria agora eram 9, acho que eram 8 semanas. No decorrer normal do curso. Sim. E aí foi reduzido para 7. Aí, para eu formar no tempo certo, todos os meus estágios vão ser 7 semanas no P9, P10, P11. E no 12º, os que eram de 5 vão ter 4 semanas, o que era de 6 vão ser 5 semanas e 1 semana de férias entre um estágio e outro. Beleza. E 15 dias de recesso de Natal, para poder formar no tempo certo Que isso. isso. E assim, eu não sei como era esse período, eu tô achando um pouco pesado. O pessoal diz, o pessoal que tá mais avançado, que vai melhorando ao longo do tempo. Porque agora tem plantão de 12 horas por causa da urgência e emergência. Às vezes eu pego noturno no HGE, faz 12 horas na UPA, 2 vezes por semana isso. Aí dá uma bagunçada danada, aí enfermaria todo dia. Inclusive final de semana. Aí vai ficando pesado. Aí ao longo do tempo vai melhorando. Depois é clínica médica, ambulatório, aí no final estágio rural e tal. Aí acredito que a tendência é ir facilitando ao então longo nesse do tempo. começo não tem muito uma rotina pra você falar, todo dia eu tô fazendo isso. Eu também tenho, Não, tem não. Eu também não tenho. Também tem, você tem rotina? Não, na época que eu pagava MFC, eu tinha uma rotinazinha. Porque, assim, sim. Eu tenho. porque assim, É porque é outra proposta também. É, né? É tranquilo demais, vou dizer MFC. eu chegava lá, 7 horas da manhã, fazia os atendimentos todos, aí liberava umas 3, entendeu? Isso eu já Dava um tinha- abraço no idoso. É, É bom já- demais, pô. MFC Ganha uma é bom demais. galinha. Pô, é uma jaca. Quem nunca ganhou uma jaca? Pô, Canjica. pô. MFC raiz. É bom demais MFC. Meu nervosinho pra MFC é esse. Eu vou ser tão querido a ponto de ganhar uma galinha ou uma fruta. Fico pensando, será que vão gostar de mim? Minha gente, quando eu rodei em MFC, o pessoal perguntava se eu ia ser a médica que ia assumir. Eu tinha muita vontade de dizer sim, serei eu, mas Querendo essa boquinha, né? Pô, assim, o meu internato tá sendo muito tranquilo por enquanto, porque lá no ano período a gente roda MFC1, que é na cidade, aqui em Maceió, MFC2, que é rural, que é Arapiraca e Satuba, mas meu grupo ficou só Arapiraca, e urgência e emergência, então começa semana que vem na UPA do Trapiche, semana que vem. E VT já também? rodei lá. É, A gente vai se encontrar, A gente então. se encontra Eu lá, fico então. até setembro lá. então fechado. Acho que então vamos se encontrar também. Vai se encontrar também. Aí- Marca um café lá. Poxa, estou A de gente fora toma do um rolê. cafezinho lá. E aí, assim, pra mim tá sendo muito tranquilo, pô. É só dosagem de insulina, a gente faz Dosagem de pediatria, né? assim, não tem muito o que fazer. Às vezes lá em Arapiraca a gente começou a ter um pouco dos dois mundos. Porque aqui em Maceió a gente tem na UDA, né, que é a unidade da UNIT, um postinho da UNIT. E é só agendamento, não tem paciente, Livre demanda. não é Não é demanda porta espontânea, aberta, né? né? Não é demanda espontânea. E lá em Arapiraca, por ser uma região mais isolada da cidade, tem demanda espontânea. E aí chega muito paciente com febre, muita criança com muito dor de barriga, chegou uma paciente com hepatite fulminante em semana retrasada. Então, assim, tem uns casozinhos legais. Isso é legal. Assim, parece besteira falando assim, né? Tipo, paciente com febre, com diarreia. Só que ao longo da faculdade é outra parada também, que você meio que não sabe tratar, né? Quando você é colocado assim do nada na porta, aí ó, o paciente tá com diarreia, o cara, oxi. E aí? Isso
Tá ligado? É exatamente. importante também, é legal. O internato é bom por isso, assim. E Você vê tantas vezes que aí vai se tornar uma besteira. Mas Exato. até você fazer pela primeira... Uma febre, assim, o cara... Ah, sei lá, o cara com suspeito de dengue. Ah, vou dar um AINE. O cara, eita, não pode dar AINE. E eu... O que eu vou fazer agora? Aí o cara... Aí, tipo, tudo parece que vira uma coisa gigante, assim. É porque sem estimula estudar. muito o raciocínio da pessoa, né? Eu É me deparei legal. muito... Você vai rodar na UPA, né? A gente também roda na Trapiche e na do Bio. A gente também. Vocês também, a gente comprava A gente é pessoal na lá da Jaqueira UPA. e Tabuleiro. Aí, quando a gente rodava, né, ia pra porta, chegavam umas demandas assim, diarreia. E aí você ficava, tá, e agora? Eu aprendi na faculdade tanta coisa, mas eu não consigo pensar em hipóteses. E você também aprende a saber perguntar pro paciente. Uhum. Você aprende a explorar um pouco mais da doença. Uma coisa que a gente aprende também é mentir, né? Porque muitas vezes a pessoa vai fazer o exame no paciente e vai em dupla, aí você atende o paciente todinho, faz exame físico, faz tudo, aí volta pra professora, né, passar o caso. Aí ela faz, você viu a frequência cardíaca dele? Aí eu faço, vi, a 110. Aí você vai lá, aos cultos também, não, professora, tá 95, né? Baixou. Ô, minha gente, mas eu sou muito medrosa pra essas coisas. Eu Não, sou tão pô. assim, de ficar correndo. Mas assim, pô, é porque é uma coisa tão... São coisas Mas que... aprende, a pessoa aprende a... Até jogo de cintura, É. isso você aprende E também- muito. Isso é muito E importante. também tem essa análise clínica, né? É muito importante, porque assim, antes a gente atende o paciente num ambiente controlado. Assim, numa salinha bonitinha da faculdade, com ar-condicionado. O professor do coordenação, lado. O professor olhando. Agora, o professor, tem um paciente ali, vai atender. Aí a pessoa vai, atende todinho, a pessoa fica, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa? Aí a pessoa vai, professora, faltou isso, a pessoa volta, atende de novo. E depois vai de novo, É. depois volta e vai de novo. Até conseguir preencher tudo. E assim, primeiras 2, 3 semanas, a pessoa vai e volta várias vezes, né? É normal. Agora, quando eu acabei semana passada, a Arapiraca. Então, assim, na última semana eu já tava indo só uma vez. Ia, via tudo que precisava, fazia uma consulta muito mais rápida e voltava. Então, assim... Tenho medo também de fazer alguma coisa errada, né? É. Você fica tipo, rapaz, e se eu matar essa pessoa aqui? então, esse é Eu sei que às famoso- vezes tem uma dor de cabeça, mas vai que é um tumor, tá ligado? E o Então, cara... assim, Vai que é o meningite. Vai com a meningite que eu tô deixando Pronto, passar. a pessoa faz assim, pra ver se tem higiene bucal, tá ligado? Não, tem não. Então, tranquilo. E o que eu acho interessante também de MFC, inclusive, é a questão da repetição. Então, o médico da família e comunidade tem algumas condutas que eles fazem ali que você nem percebe, nem imagina, e você vê, caraca, é o dia a dia dele, ele já faz, não, faça aí. exatamente. Ele já prescreve rapidinho ali, é uma coisa besta pra ele, que pra gente já é um aprendizado muito legal. Eu acho que o internato, de maneira geral, o bom é Sim. essa repetição. É. Repetição é importante. Exatamente. Parece E o chato, whitebook às vezes. também, né? Com força. Porque a gente tem acesso ao whitebook gratuito, né? Lá na Eu faculdade. adoraria. Eu não tenho, não. Presta a senha. Então, assim, minha vida é o whitebook, pô. Minha vida é o whitebook, porque, assim, ajuda bastante, né? Ajuda. Imagina. Eu já fui pra plantão, acho que é no Ibigato, lá em Rio Largo, que eles têm o whitebook no hospital. Vai dar uma ajudada danada, assim. Já fica aberto no computadorzinho, é legal. Demais. E assim, uma coisa muito importante que a gente acabou não falando também é que a nossa vida não é só um internato, né? Assim, a maioria dos estudantes de medicina tem a aspiração, tem a vontade de passar numa residência e se especializar. Então, assim, um dos grandes desafios para o estudante de medicina é conciliar os estudos com o internato. Então, assim, como é que vocês fazem? Vocês têm algum planejamento de estudos para residência? Ou vocês estão focando mais no internato? Você que está no 5º ano, você no 6º ano passou a focar mais no 6º. Como é que foi isso? Como foi isso, Nicole? Então, eu me planejei pra começar realmente a estudar pra residência. Tem gente que tem outros planos, que assim que se forma prefere trabalhar. Eu pensei, não, eu quero logo passar na residência, enfim. Perspectivas pessoais mesmo que você vai ponderando. E aí eu decidi fazer cursinho pra residência, porque eu acho que ajuda muito pra você ter uma constância. E assim, por mais que você ainda não fique em dia só pelo fato de você já assistir às aulas, você já consegue absorver alguma coisa, sabe? E assim, comparando com muitas outras pessoas que conversam comigo que não estão fazendo, eu percebo que tem um pouco mais dessa dificuldade. E assim, quando você tem o cursinho, ele meio que te obriga a assistir, de certa forma, e isso é bom. E aí o pessoal fala, eu não vou fazer, não vou estudar para residência porque eu quero aproveitar o internato. Só que quando você estuda para residência, você também está aproveitando o internato, sabe? E em relação sobre isso, né, de planejamento, eu tento, como não sisal, a gente roda, muda todo mês, né, uma surpresinha. Então, eu tento me programar para aquele mês. Por exemplo, esse mês, vamos dizer, eu estou rodando no Hospital da Mulher. Então, olho os horários que eu estou tendo e tento ter mais uma constância do que realmente uma quantidade. Porque às vezes a gente pensa, eu vou estudar 5 horas, 6 horas seguidas e vou ler tudo, assim, todos os materiais. Mas assim, também nesse... Leio não, as apostilas, tá, gente? É uma dica, assim. Tipo, sejam mais
Diretos, né? O tempo de vocês é muito não precioso. tem como ler a apostila. Não tem É como. Não tem impossível ler a como. apostila. Eu tentei nas primeiras semanas, que eu comecei, tava de férias ainda, li umas 3, 4 apostilas. Só depois do tempo é difícil até de assistir a aula. É difícil até assistir a aula, sabe? Essa semana eu não assisti ainda, por exemplo. Acho que o mais importante disso tudo é ter mais qualidade do que a Pois é. quantidade de estudo. Então, se a gente ter uma retenção daquele assunto, Exato. é muito mais importante do que a gente ficar ali enchendo linguiça o tempo todinho ali, vendo. A gente até tem um episódio com o Klaus, né? Que foi Sim, aprovado em neurocirurgia no Unifesp. Só, né? Apenas. Só isso, Apenas assim. neurocirurgia Unifesp. E a gente falou um pouco sobre como foi esse processo dele para ele passar, entendeu? E aí ele falou uma coisa, por exemplo, muita gente foca na quantidade de questões, né? Inclusive tem algumas mentorias, algumas metas. A pessoa botar X questões por semana, 10 mil questões no mês, uma quantidade gigantesca. Ele falou assim, cara, eu preferi muito mais focar na qualidade das questões. Então, assim, responder a questão, quando eu errar, assistir o conteúdo da questão, Ver a resolução. ver a resolução da Sim. questão. Depois, se eu não lembrar, voltar naquele assunto, estudar de novo aquele assunto. Então, assim, a qualidade do nosso estudo é muito importante, né? Assim, acho que cada um tem o seu método de estudo, cada um tem a sua forma que vai estudar. Então, assim, acho que o 5º ano, é isso que eu tô fazendo agora, é tentar encontrar como é que eu vou render mais. Então, O assim, norte, né? o norte. E eu tô tentando toda semana estar em dia, tô tentando fazer as questões da semana, toda semana. Tem uma meta agora, esse mês de maio, de 190 questões semanais. É uma quantidade pequena. Sim. Dá pra fazer tranquilo, 190. E fora os simulados também. Fora né? os simulados, né? Sim. Então, assim, eu tenho as minhas metas estabelecidas, não evitar se comparando com outras pessoas, né? Isso é difícil. Importante. Porque, assim, tem uns colegas meus que são muito bons, que estão assim, por exemplo, eu já fiz 2.000 questões desde o começo do cursinho. E a galera tá em 5.000 já. Tipo, tem uns 3 amigos que Mais, faz 5.000. acho que mais. Estão chegando em 5.000. Então, assim, eu tenho as minhas metas, então assim, vou seguir meu caminho. Por mais que eles estão bem, eu não posso ficar tipo, meu Deus, eu tenho que fazer 5.000, eu tenho que fazer 5.000. Eu tenho que fazer minhas metas, eu sei qual é o meu raciocínio, eu sei como eu funciono. Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir por Você aí só precisa de mesmo. uma vaga também, né? Eu só preciso de uma vaga Exato. também. E nem é a mesma especialidade, às vezes. Nem a mesma uma- prova. né? Exatamente. Nem é a mesma E assim, banca. eu acho que por mais que exista muita competição na faculdade, que tem, né? Querendo ou não, eu sou um cara assim, fora da faculdade, eu jogo basquete, né? Dentro de quadro eu sou muito competitivo, mas na faculdade eu torço muito pelos meus amigos, sabe? Eu fico feliz com as conquistas, eu não gosto dessa competição. Eu sou tipo assim também, fora eu sou competitivo, É. mas eu tento fugir disso. assim, na Dentro, eu faculdade. gosto de agregar, sabe? Mas assim, tem gente que força a rivalidade com você. Não sei se você sente isso. A galera quer ser seu rival. Eu sinto, não, tipo, na minha turma não tem muito não, assim, meus colegas, meus amigos são bem de boa, mas eu percebo que existem algumas pessoas assim que têm esse perfil, mas eu não dou muito valor a isso também não, não. Normalmente beleza. É porque quem tem De o boa. poder de permitir ou não que aquela pessoa influencie você é você mesmo, no final das contas, É, sabe? Belas tipo palavras, isso. belas palavras. Então, Eu tento ter muita certeza do que eu tô fazendo, assim, e vou seguindo. né? E você tá fazendo algum... Então, eu tô totalmente diferente do que vocês três É fizeram. bom assim. esse contraponto, né? Que nós três E estamos não é- fazendo. e, tipo, não é que a gente tá certo e ele tá errado, não. É. Cada um tem o seu caminho. Espero, né? É, Espero que eu não esteja errado. É, exatamente. Ele pode passar na residência primeiro que E a gente não. É. E assim, esperado. É. Acontece, pô. Não, né? Assim, antes de entrar no internato, assim como a Nicole fez também, eu tento sempre conversar com quem tá mais na frente, com quem acabou de passar no P9, quem já tá no 10º, quem já se formou, quem tá pra formar. Eu tento ir extraindo um pouquinho de cada coisa pra tentar entender o que vai ser melhor pra mim. Porque eu acho que existe muito disso, assim. A galera fala, pra passar na residência eu tenho que, no 9º período, no 5º ano no caso, entrar no medicurso, depois fazer o med, conciliar com isso, não sei o quê. Mas, tipo, o que é que você quer? Você vai trabalhar 1 ano? Você vai trabalhar 2 anos? Você precisa de dinheiro? Você, dependendo, sei lá, se faz uma particular, você tem que pagar a sua faculdade? Você vai fazer residência fora e vai se sustentar sozinho? Seus pais vão te ajudar? Então, assim, varia muito, entendeu? Então, eu tentei extrair o máximo de informação e criar o melhor pra mim, a melhor ideia possível. E aí, baseado nisso, como o 9º período, como eu falei, é mais pesadinho assim, tem muito plantão de 12 horas e tal, eu não entrei no cursinho agora, dei preferência, tipo, focar realmente no internato. Perfeito. Tava falando com o Robson antes, tentar chegar cedo no estágio, sair o mais tarde possível, importante. me dedicar ali, tipo, mostrar serviço. E, simultaneamente, eu tô estudando em casa o que eu tô vendo no estágio. Então, por Perfeito. exemplo, tava na enfermaria de pediatria, aí tem muita doença respiratória lá, por exemplo, tem muita pneumonia, muita bronquiolite. Aí, vou pegar pra estudar isso aqui. Porque aí,
quando eu vou na outra semana, eu já vou com muito mais propriedade, já consigo discutir uma conduta com o residente ou com o médico, às vezes que no começo é uma coisa que eu não sei. E assim, também não acho que é o caminho mais certo, nem o mais errado, mas eu acho que pra mim tá funcionando melhor, até porque tá pesado pra estudar. Eu Então, acho, pô, que você rende muito mais no internato desse seu jeito, entendeu? são... Eu acho que o E mais conhecimento, né? Tipo, tá É. ficando. Eu acho que o Em mais algum momento eu vou importante usar. disso tudo é a gente ter essa questão da experiência Perfeito. e de ser um bom profissional. Sim. Porque se a gente tem essas condutas de chegar cedo, sair realmente só no horário, não ficar pedindo, ficar ali, tô ali só Só pelo carinho. Só pelo carimbo. Respeita, eu até falei errado. Pelo carimbo. E, enfim, só virar uma máquina de questão e fazer de estudo ali, a pessoa não vai ser. Chega lá, por exemplo, no pronto atendimento, numa UPA da vida, não vai conseguir tocar o serviço da maneira correta. Até porque o paciente não Justamente. chega pra gente com 5 alternativas, né? É. Letra A, pneumonia. Letra B, tuberculose. É a questão aberta, né? A questão é aberta. E depois que você faz, não aparece a resolução. Acabou, acertei. Mas é muito importante realmente essa questão de você não apenas estar para residência, mas você ter em mente que você tá lá para ser um bom médico e que você não vai se formar, porque uma coisa que eu vejo muito é o pessoal assim, sei lá, eu vou fazer patologia. Então eu vou só estudar patologia, enfim. Só que você não vai se formar como patologista, você vai se formar como médico generalista. Passar, né? Se só estudar patologia, não vai passar, não Não vai passar nada. Como médico generalista. Então você vai, por exemplo, eu quero clínica médica, mas eu sei que quando eu me formar, eu não vou atender apenas assim, não vai chegar pra mim apenas pacientes adultos. Pode vir realmente alguma criança, pode vir emergências, etc. E eu preciso saber conduzir. Isso que vocês falaram sobre chegar cedo, assim, dar o melhor é muito importante mesmo. Às vezes a gente subestima isso. Só que eu acho que quando você está num serviço, você tem que estar lá para priorizar realmente, sabe? Você tem que se esquecer das outras coisas. Quando você chegar em casa, você vai lá e estuda. Porque, às vezes, você estudando lá, nem você está conseguindo estudar e nem você também está conseguindo aprender lá no serviço, E sabe? acho que você fica um pouco mal visto também, entendeu? Com certeza. Eu tento mentalizar que eu não sou, tipo, interno de medicina, eu sou estagiário do serviço. Então, tipo, eu chego Sim. lá, eu vou trabalhar, eu vou ver o que tem. O médico, cheguei pro médico, tem alguma coisa pra fazer? Não, tá de boa. Aí eu vou lá na enfermagem, estão precisando de alguma coisa? Vou passar uma sonda, eu vou lá, ajudo. Proatividade. Vou trocar um curativo, vou pegar um acesso periférico. Teoricamente, quem pega é enfermeiro, mas eu vou lá olhar. Eu também. Tipo, Ajuda, pô. se deixar eu faço também, entendeu? Aí vou sei lá, tô na UPA, eu vou na porta, vejo se tem movimento, aí não tem movimento, eu vou na amarela, vou na vermelha, vou na ortopedia. Eu tenho essa mania, tudo plantão meu na vermelha trauma. No começo eu passo na ortopedia, porque tipo, o pessoal não gosta de entrar em cirurgia ortopédica Eu normalmente. entrava, eu rodei lá. Aí eu Muito vou bom, lá, falo com o médico, deixo meu número, tô na VT, mas se aparecer cirurgia, precisar de ajuda, porque nunca tem alguém pra auxiliar. Aí pode mandar mensagem, aí tem uns que já tipo, me conhecem assim, falam, tô com seu número e tal. Legal. Quando eu tiver, eu falo, aí eu vou na unidade do torácica, eu rodo tudo assim, tipo, Aham. terça-feira agora eu tava no noturno, não chegou nada. Eu bati o HG todinho com o meu trio. Tipo, a gente foi na UDT, foi na Vermelho Clínica, subiu, procurando alguma coisa pra fazer, porque tipo, Legal. eu já tô lá. Não vou ficar tipo, eita, que saco, só saio 7. Aí eu vou ficar reclamando, sentado, mexendo no celular. Tipo, eu tento E o máximo, entendeu? Querendo ou não, pô, ninguém tá obrigado lá. A gente tá fazendo medicina porque a gente quer, pô. Pois Ninguém é. tá obrigado, assim. Nem o doente tá lá porque ele quer. Pô, a gente tá... Verdade. Vai lá pra ser atendido porque está com a dor. E Exatamente. o QI agora, viu? Verdade. Então, assim, a gente não tá obrigado, pô. Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor também. Eu acho que a proatividade é importantíssima. E, assim, puxando esse seu gancho, que você já tá mostrando como é que você funciona lá, né? Tem alguma história que você pode contar pra gente, algum relato? Depois a Nicole também conta. Já vai pensando você também aí. Obrigado. Alguma coisa assim que você pensa, essa história é legal, ou vivenciei isso, ou Ixi, cara. ou traumática, ou engraçada, ou assim, uma experiência mesmo, dia a dia. Traumático, eu acho que... eu tenho uma história legal. Acho que o Não sei se é legal. Acho que o traumático interessante. marca mais, né? O traumático Não chega a marca. ser traumático, mas eu achei interessante. Foi o meu primeiro plantão na UPA Tabuleiro, 12 horas, né? Cheguei de manhã lá e tal. Aí assim que eu cheguei com a minha dupla, tava só eu e ela, a gente procurou a médica e tal, começou a evoluir os pacientes de amarela, e esse dia tinha muito paciente, velho, muito paciente. E tava pesado assim, a gente trabalhando, examinando, e todos os pacientes estavam muito complicados assim, tinha um monte de gente sequelada por AVC. E assim, trabalhando, a gente foi terminar de evoluir, era tipo 1h30 da tarde, assim, tava muito cansada, e a gente, vamos almoçar rapidinho. A gente foi, almoçou em tipo 20 minutos. Aí quando tava pra voltar, eu falei com a minha amiga assim, Bela, vamos lá na frente tomar um café rapidinho, porque eu tô cansado, pô. Vou voltar já a trabalhar logo. Aí a gente saiu,
quando eu tava na porta da UPA pedindo meu café, o paciente caiu na calçada e começou a convulsionar, velho. Fiz bicho, não acredito nisso. Ficar descansar, a gente correu, socorreu ele, chamou o pessoal da UPA, aí já entraram, aí tinha sido uma tentativa de suicídio, aí já entrou, já foi pra vermelha, aí já teve que manejar, fazer lavagem, aí depois foi direto. Perdi o café, deixei lá. Não, voltei, engoli o café ligeirinho, voltei, aí foi direto, até 7 da noite. Aí depois chegou mais tentativas de suicídio, aí foi um plantão caótico, assim. Caramba. Aí, tipo, e isso é resenha também, porque às vezes a gente esquece, né? Ah, só sou estudante, só sou médico, só sou sei lá quando eu tô dentro. Mas não tem isso, pô. Tipo, eu tava na porta, teoricamente eu não tava no estágio, aconteceu uma coisa, você tem que socorrer, velho. É sua obrigação. Você é o que mais tá mais capacitado ali fora pra fazer alguma coisa. É melhor eu entrar ali do que deixar o povo da rua. Aí, assim, é interessante. Esse dia eu fiquei tipo, caramba, velho, senti o peso mesmo agora, tipo... Quando eu era terceiro, quarto período da pandemia, eu malhava na academia que era céu aberto. Eu lembro dessa história porque a gente tava junto na Casa da Palavra. Aí eu tava voltando da academia, num carro, quando eu vejo um cara na bicicleta, de cabeça no chão, e começou a convulsionar. Aí eu andei assim, uns 5 segundos. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que parar o carro, né? Aí eu subi no acostamento para ir. É engraçado esse pensamento, né? eu já manejei 2 convulsões antes. Assim, é um procedimento simples, né? Você só lateraliza e tal. Isso. Só que as 2 primeiras vezes também, uma vez eu tava passando de carro na rua, aí eu vi, aí eu fiz, oxê, eu faço medicina, eu sei o que fazer. Ninguém vai parar, né? Aí eu tava com a minha mãe levando ela no trabalho, ó, vou ter que parar. Aí parei, socorri. Outra vez eu tava no ponto do suco, tipo, 2 da manhã. Aí o povo, ó, o cara convulsionando. Eita, meu irmão... Eu de novo tenho que ir lá, eu fui lá e tal, liguei pra SAMU, fiquei tipo 40 minutos com o cara. Ele demora, você não tem esse estalo rápido assim, tipo, Eu andei assim uns 10 segundos, eu fiz. Tem que parar. Aí parei o carro e fui socorrer. O cara pensa, tem que chamar um médico, Exatamente. Né? Aí lateralizei, e aí coincidentemente tinha um ex-bombeiro, um idoso lá que me ajudou a deixar ele firme, que ele tava convulsionando ainda. Quebrou todos os dentes da boca, foi uma cena bem pesada. E assim, o quarto, terceiro período. E, coincidentemente, eu tinha tido a prática de convulsão, a gente tinha tido algo assim, umas 2 semanas na Casa da Palavra. Na aula de emergência. Na aula de emergência. Ajuda. Assim, eu tava fresco. No terceiro período, ninguém. Dificilmente o aluno sabe, né? Poucos alunos sabem como manejar. Aí chegou o bombeiro, assim, foi um dia que eu pensei, pô, realmente é isso que eu quero, tá ligado? É isso que eu quero, porque... Pô, durante a pandemia a pessoa acabou ficando um pouco de dúvida, né? E você, Nicole? Então, são várias histórias, sabe? Eu até acabo me esquecendo de algumas. Eu também tenho umas histórias na UPA, mas eu não sei se são muito boas, assim. Realmente, em questão de conduta, se você fica, meu Deus do céu, acho que isso daqui tá um pouco errado. Mas, assim, você não... Você sugere tudo, mas não é você que tem o carimbo. Então, não tem como você exigir que seja daquele jeito. Mas, assim, você percebe que tem uns manejos duvidosos, sabe? Mas... Eu acho que o que me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi a regulação. O episódio que aconteceu. Que lá eles costumavam mandar a ficha pra gente, com a história do paciente e com a radiografia, quando era necessário. E eu nunca me esqueci de uma vez. Gente, eu nunca tinha visto isso, mas pra vocês verem como a medicina é surpreendente. A pessoa engoliu uma escova de dente. E eu fiquei assim, como isso é possível? Mas realmente... Era. É impossível. É impossível. E aí você fica assim... Cara. Como? Entende? Inteira? Juro, eu fiquei um pouco assim, chocada, sabe? Era grande assim, Colgate? Era grande assim, eu não sei. Foi assim, a gente com a seda macia aí. A nossa função era só transferir, mas eu confesso assim que eu fiquei um pouco, meu Deus do céu, como é que pode isso? E outro relato interessante foi no SAMU. Infelizmente, tem muita gente que liga pra lá simulando realmente, assim, Trote, sintomatologias. Né? Sim. E tem uma pessoa lá que já é conhecida por ligar pra lá, fingindo que tá tendo convulsão em um determinado local e usa sonrisal pra simular essas convulsões. Que isso? Juro. Caramba. Aí vocês ignoram. Então, aí toda vez, porque lá a gente tanto sai com a USA, quanto a gente tá lá atendendo, né? Ouvindo os atendimentos. Aí quando é essa pessoa específica, ela já tem algumas características físicas que tornam identificável. Uhum. Aí o SAMU já conhece, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muita questão assim, muito trote e muita gente simulando. Não tem o que fazer, não, é? É realmente complicado, mas eu acho que é uma questão mais assim, Psiquiátrica. Né? Com certeza não é normal. Não, mas, de qualquer forma... Dando eu gosto da psiquiatria, tem um caso interessante. Não foi eu que tava lá, mas eu postei no meu Instagram... Pro pessoal, eu falei que ia começar no CAPSI, que é o CAPSI infantil, e eu pedi pro pessoal que já teve acesso lá, se teve alguma experiência, né? E uma amiga minha chegou pra mim e falou, olha, eu tenho uma experiência muito
interessante, vamos dizer assim. E ela chegou e falou: não, quando eu estava atendendo pela primeira vez lá no CAPS, chegou uma criança que ela estava altamente descontrolada, em que no momento da consulta ela jogou a cadeira em mim, jogou a mesa que estava todo o computador. Uma criança. Uma criança, pô. Caramba. E aí jogou tudo e começou a cuspir no chão. E começou, enfim, entrou praticamente num estado de mania ali, uma crise psicótica. E ela não sabia o que fazer. E ficou naquele momento tenso lá, ela com o preceptor do lado. E aí o preceptor teve que intervir lá, enfim. Mas veja como é caótico A psiquiatria. a psiquiatria. Eu acho que uma coisa legal do internato é esse tipo de situação, assim. Curioso, Porque a gente vê né? no livro, nas aulas, sei lá, sempre tudo bem certinho, assim, né? Tipo, Aham. o paciente vai chegar, aí ele vai dizer a queixa, eu vou pensar, a conduta vai ser tal, vou mandar ele pra medicação, vou Vai resolver. dar certo. Até no OSCE, né? Assim. Só que às vezes, sei lá, o paciente mente, às vezes o paciente é muito chato com você, Exato. às vezes ele exagera, às vezes ele surta, aí você fica tipo, puxa, e, tipo, já tem que... É. Você tem que resolver, entendeu? Quando você vai examinar a criança, ela chora muito assim, começa a se debater, e você não pode dizer, não quer, É. volta pra casa, né? Você tem que dar um jeito, aí isso é legal pra também. colocar o abaixador de língua pra você ver a garganta da criança. Sim. É impossível. É Tem criança complicado. que é impossível, É pô. complicado. Ao escutar a criança chorando também era algo que eu tive que Como é que tá a perguntar pro frequência médico. respiratória? Chorando, né? Não para de chorar. 800. É, impossível, pô. Assim, eu fiz a pergunta pro Vitor Hugo e eu não tinha uma história, mas eu lembrei de uma coisa interessante, né? Boa. Interessante. Boa. Eu tava rodando em Arapiraca, e aí lá, por ser MFC, a gente vai... Tem uns grupos de acolhimento, que a gente vai nas escolas, tem uns idosos pra gente ver, por exemplo, ver a glicemia, aferir a pressão, e aí encaminha pra onde tem que ser encaminhado, né? Faz... troca o medicamento, altera a dosagem, ou diminui, enfim, dependendo. E aí tem um paciente que a gente atendeu lá e marcou a consulta para o postinho. Ela chegou, aí, e aí, acho que era, não lembro exatamente o nome dela, também não vou falar, né? Aí, Importante. É. importante. E aí ela disse, é o seguinte, meu filho, eu sinto muita dor nas minhas pernas, não serve mais para nada, eu quero amputar. Aí eu olhei assim, eu fiz, como assim? Ela, olha, eu sinto muita dor, neuropatia diabética, né, provavelmente. A glicemia dela tava 500, ela fazia aferir em casa, né, era 500, 400, e ela tomando insulina. Isso. Aí eu, não, serve sim, como é que a senhora veio pra cá? Como é que a senhora veio da recepção pra cá? Ela, não, eu vim de moto. Aí eu... Essa história Não, mas eu sei que você veio pra unidade de moto, mas da recepção até o consultório, como é que a senhora veio? Ela, vim de moto. Aí eu perguntei umas 4, 5 vezes. Aí eu olhei assim no fundo do olho dela. Aí eu fiz, vou chamar a professora. Eu não sabia o que fazer. Aí depois a gente passou um medicamento para neuropatia diabética, né? Trocou a dosagem de insulina dela. Ela voltou no outra semana descompensadíssima aí. Então, assim, os casos de diabetes que a gente pega, principalmente MFC, pessoal de zona rural, que não tem acesso tanto à educação, são os casos mais complexos, né? Imagina. Ela não foi de moto mesmo, não, né? Não foi de moto. Ela foi a pé. Ela foi a pé. Eu fiquei pensando, rapaz, será que ela veio de moto? Dentro, né? Mas não foi. Bicicleta. É alguma coisa Rebelde. assim, né? Assim, é basicamente isso que eu rodei no UFC. Não tem muitas histórias, né? Pronto, sabe algo interessante que a gente aprende com o internato? É a questão de soft skills, né? Habilidades, comunicação e principalmente habilidade com o paciente. Perfeito. E algo muito interessante que eu aprendi, assim, nem todos os grupos da Uncisal rodam no mesmo local. E eu fiquei em um local, uma UBS muito boa realmente, com o residente MFC, que ele era incrível, assim, amado por todos. E ele tinha muito essa questão da comunicação. E a gente vê que vários pacientes, eles vão no local já querendo o exame. Eles já chegam assim, eu quero tomografia, Eu quero uma ressonância magnética eu quero ressonância. Do tornozelo. do corpo todo, né? E assim, era muito interessante porque ele sabia estabelecer limites, ao mesmo tempo que ele sabia explicar o porquê. E assim, ele explicava para o paciente, não vai ser necessário, porque isso, aquilo, mas a gente vai fazer isso, e etc. E assim, para mim isso foi muito interessante, sabe? Aprender a dizer não e a explicar o porquê, sabe? E também ouvir determinadas coisas, por exemplo... Esse médico era muito querido por todos, mas eu nunca esqueci. A gente estava passando por uma visita, aí chegou uma senhora e falou bem assim, aquele monstro já vai sair? Isso ela falando pra gente de saúde. Aí o médico, que monstro?
eu sou aquele médico do postinho. Ela falou, você mesmo, porque você me negou uma ressonância. Custava ter me passado uma ressonância. Só que a gente descobriu que aquela mulher realmente, ela não gostava de ninguém da UBS, né? Ela já tinha essas questões, enfim. Mas isso era algo particular dela. E o que me surpreendeu muito foi a leveza com que ele levou e como ele sabia se comunicar. E mesmo se ele, assim, não falou que estava errado e não ter solicitado a ressonância, mas ele conseguiu ter um jogo de cintura de tal forma que, enfim, é uma comunicação, uma habilidade que eu realmente gostaria de ter, sabe? Eu acho que é um tópico muito importante isso, que a Nicole abordou, que é saber lidar com o paciente, né? Porque a gente acaba lidando mais sozinho com o paciente no internato. Então, assim, eu acabo prestando atenção muito como o médico trata o paciente. Tem um médico que eu acompanhava antes do internato também, que eu ia pra Joaquim Gomes com ele, que ele tratava o paciente como se fosse alguém da família. Pegava a cadeira, botava do lado, pegava na mão, olhava no olho. E assim, eu acabo pegando um pouco das características do médico que eu acompanho. Você tá rodando em 4 áreas diferentes, né, esse período Eu não agora. comecei ainda cirurgia e psiquiatria depois, né? Eu tô na Sim. pediatria por enquanto. Mas aí você observa alguma coisa que lhe chama atenção no tratamento dos pacientes? que Com você aprendeu? certeza, com certeza. É um ponto interessante isso aí que a Nicole falou. Eu acho que, assim, quando a gente chega, no primeiro momento, por exemplo, estava na enfermaria agora, e a ideia é o quê? Evoluir o paciente. Então, no começo eu chegava lá e falava, bom dia, vou examinar o fulaninho de tal. Aí, às vezes você sentia um pouco de frieza, assim, da mãe, um pouco de frieza do paciente, eu não entendia muito bem. E aí, quando você vai lá todo dia, você começa a se colocar um pouco no lugar, você fica, poxa, bicho, essa mãe tá com esse menino aqui há uns 6 dias, tá dormindo aqui, não tá vendo ninguém. Eu termino de examinar, vou pra casa, faço minhas coisas, vou pra minha academia, Assiste saio à Netflix. noite, vejo uma Netflix, não sei o que, descanso, e ela aqui no hospital todo dia. Então, assim, eu acho que é importante você entender a proposta do estágio também. Quando você tá na enfermaria, por exemplo, que o paciente fica muito tempo, ele tá só dentro daquele hospital, você tem que tentar deixar o ambiente mais leve. Eu tento sempre ouvir as queixas extra doença, assim, também, tipo, como é que tá a alimentação, tá confortável aqui, tá precisando de alguma coisa a mais. Às vezes a pessoa fala, sei lá, queria que o pai dele viesse visitar, só que tá com horário limitado, ele trabalha a tal horário. Aí eu tento ir lá no serviço social e falo, tem tal situação pro paciente. Então, eu acho que isso é importante também, entendeu? Às vezes você tá num serviço de urgência e emergência também, aí você trata o paciente com muita frieza, é bom também. Então, assim, é bom entender a proposta de cada local e saber conversar, porque aí você vai conquistando bem mais, entendeu? Isso que você falou, Vitor, é muito interessante, que eu estava pensando isso no estágio passado, que tinha alguns pacientes que eles estavam internados há muito tempo. E aí eu tava pensando, rapaz, eu voltei pra casa, dormi, fui estudar, fiz isso, fiz aquilo, e aquela pessoa ainda está lá. E era um paciente, assim, que tinha queixas de estar lá. E eu percebi que muitas vezes lá, a gente não costuma compartilhar com o paciente o diagnóstico dele, como está a situação dele. Eu vejo que, em muitos momentos, o médico passa lá nos leitos, mas ele não está se dirigindo para o paciente, está se dirigindo para os outros internos, explicando para os outros internos. Fala numa linguagem difícil, o paciente Super não entende difícil, nada. e eles não entendem nem por que estão ali, sabe? E eu percebi isso até mesmo com pessoas da minha família, por exemplo, quando elas iam para algum local, na época que eu não fazia medicina, e elas não sabiam nem explicar o que elas tinham, sabe? Então é muito importante realmente essa questão da gente tentar explicar para o paciente, tentar... A questão da proatividade é muito importante mesmo. Se você está no serviço e você pode fazer algo para melhorar, por mais que não seja a sua função, por que você não vai fazer? Perfeito. Sabe? Isso eu via principalmente lá na Vermelha Trauma. Tipo, é para levar o paciente para o exame, para a maca, para chamar, tudo bem, eu vou lá, eu faço isso, não tem problema. E a partir do momento até que você se mobiliza, as outras pessoas começam a se mobilizar também, sabe? E aí esse é um ponto interessante que eu até lembrei com essa sua fala. E lá é Vitor. muito comum isso, né? Tipo, dependendo do médico, assim, do cirurgião, ele chega, olha a ficha, vou fazer tal coisa, aí entra no quarto. E deixa o paciente lá. Aí, tipo, ele fica, vou pra casa hoje, Aí alguém só fala, não, vai pro raio-x. E ele sabe lá pra que serve. Aí, tipo, às vezes é bom você testar, então você explica, a gente tá suspeitando de tal situação, agora eu vou levar você pra radiografia ou pra tomografia, vai sair o exame, pode ser que seja isso, e se for tal coisa, pode ser que precise operar. Se não for, a gente vai poder liberar o senhor. E às vezes isso já, tipo, torna o ambiente muito mais tranquilo. Tem muito paciente lá que dá uma surtada, se estressa, começa a gritar. E às vezes... A angústia é muito grande. A angústia é grande, o que tá joga acontecendo, você né? ali, deixa você sentado no cantinho Você não e sabe todo o que- mundo vivendo normal, a gente os internos conversando, cara, vão fazer o quê As comigo enfermeiras aqui? fofocando, né? Todo mundo Eu vou ficar aqui pra seguindo, sempre, aí o povo né? sai pra lanchar, deixa o cara lá, exato. Então, tipo,
Aí o pessoal fala, o cara tá bêbado, o cara é maluqueiro, não sei o quê. Mas, bicho, explique, entendeu? Eu vou tentar explicar. Se ele quiser esperar, Beleza. beleza. Se ele não quiser também, mas eu vou pelo menos tentar deixar claro o que tá E a sua acontecendo. parte tá fazendo. Pô. Pois é. Exato, porque imagina só, tu, tipo, cai de moto, bate a cabeça e quando tu acorda tá naquela sala lá, É. um monte de gente tocando, não sei o que, e vira as costas e sai. E você fica lá, deitado numa maca. Aí, tipo, o que é que vai acontecer agora? Aí leva pra lá, leva pra cá, bota no centro cirúrgico, tira. Aí o cara, vou voltar pra casa hoje? Aí, não, vai ficar 3 semanas internado aqui. O cara, oxi, Por e o meu quê? trabalho? É. E as minhas coisas? Não vou ficar, não. Aí o Ele povo tá fala, esperando. então vai embora. Aí, fulano evadiu, não sei o que, não quer ser ajudado. Pô, tu nem explicou o que ia fazer pra ele. Tem uma professora Deixou que ele fala, sentado e... Eu não sou segurança de boate para atrás de paciente que evadiu. É. É assim. E isso ajuda até na adesão do Com paciente certeza. depois do atendimento, né? E outra coisa interessante também é, por exemplo, o atendimento que as pessoas fazem, por exemplo, para uma situação específica de um paciente específico. Por exemplo, paciente que chega lá no HGE, vítima de trauma, e aí foi porque o pessoal, a população foi lá dar umas tapas nele porque ele é estuprador. E aí como é que você vai manejar ele? Você vai deixar ele lá? Tem que atender, pô. Mas aí, mas ele é estuprador e tal. Não, você é médico de toda forma. certeza. Então tem que atender, tem que fazer o manejo tudo certinho, enfim. Uma coisa que eu faço bastante, né, MFC, comecei a fazer porque eu percebi isso. Muitos pacientes que são diabéticos ou hipertensos não sabem o que tem. E são assim, 10, 20 anos de hipertensão e diabetes e não Isso é sabem muito comum mesmo. e não sabem o que é, entendeu? É verdade. Então, assim, principalmente no rodízio passado, que é MFC1, que a gente tem menos pacientes, eu tenho um contato maior, assim, mais tempo, eu tenho 30, 40 minutos com um paciente só. Eu pegava um papelzinho, desenhava um pâncreas, desenhava assim, é assim que funciona a insulina, por isso que o senhor vai precisar tomar. Porque, assim, é muito frequente também paciente que a gente pega, por exemplo, com a glicada de 12, que precisa começar o tratamento com insulina, e aí a gente pensa, o senhor vai precisar entrar em insulina, vai ter que mudar o tratamento, e o paciente não aceita, sabe? O paciente, às vezes, a gente marca, bota uma glicazida, manda voltar daqui a um mês e a glicada aumenta, assim, porque já tá... Isso muda totalmente. Eu fiz um estágio com o Dr. Matheus Lobo, acho que ele participou do podcast aqui. Sim, participou. E quando a gente fazia ambulatório com ele lá em São Paulo, era absurdo assim, às vezes atendia 20 pacientes no dia e ele pegava o papel pros 20 e explicava a mesma doença pros 20. E era tipo, câncer de pele. Ele chegava aqui, o senhor tem esse tumor, que tem tal situação, eu vou fazer uma cirurgia que eu vou abrir até aqui. Ele é fera demais. Vai durar tanto tempo e, tipo, repetindo a mesma coisa. E você vê que os pacientes adoravam. Tipo, isso foi uma coisa que eu tentei pegar pra mim de lá, entendeu? Extrair, tipo, tento explicar ao máximo, seja um procedimento, seja... É muito comum você ter que fazer uma sutura e o paciente, não quero não que suture não, porque eu tenho medo de agulha, deixa eu fechar sozinho. Tipo, até vai fechar, mas eu tento, não vai doer tanto, vai arder só um pouquinho quando eu for colocar anestesia, o procedimento não dura nem 5 minutos, eu vou fazer com cuidado, entendeu? E tipo, às vezes você explica, o cara, não, vá, faça, aí depois agradece muito, entendeu? E, sei lá, faz diferença, velho. Faz Você ter diferença ter total. paciência, Até quando a pessoa tá como paciente. é aquela história, né? Ele É. não escolheu estar ali, você Exato, escolheu, então perfeito. tipo, tenta... E assim, você falando isso, a questão do tratamento, quando a gente prescreve algo para o paciente, a gente pensa, poxa, eu prescrevi, por que não está funcionando? Mas eu nunca me esqueci de uma situação que a senhorinha, por exemplo, ela não sabia ler. E ela tomava um monte de medicamento. Então, como é que ela ia ter adesão àquele tratamento, sendo que ela não sabia nem ler, não sabia nem os horários, nem nada, ela não sabia nem ver as horas, Muito sabe? comum. E aí eu lembro que a gente pegou uma folha daquelas, enfim, a gente explicou tudo direitinho, perguntou se ela tinha entendido. E não só perguntar também, explicar. Tá certo, como é que a senhora vai tomar esses medicamentos? Às vezes Então, saber o preço do remédio pois é é, importante. muito Parece uma importante. besteira, mas tipo, você tá na porta da UPA, aí o médico tá do lado, aí você, se eu prescrever tal coisa, tá certo. Mostra o médico, ele, beleza. Aí volta, sei lá, a caixa do remédio é R$80. E o cara não vai ter. É importante perguntar, onde é que você mora, tem condições de comprar esse remédio a tal valor, se não tiver, você já pensa na alternativa, já coloca uma medicação lá pra ele já sair. Isso tem que ter esse jogo de Eu cintura aprendi também, com é um professor que importante. tem até um site que, caso você não sabe, é Economiza Alagoas, aqui no estado. Aí você pesquisa o nome do medicamento. Legal. bom E aí saber ele disso. mostra o valor e a farmácia que tá vendendo esse valor. Então, assim, ajuda bastante Muito isso. bom saber. Assim, a gente tá já no final do podcast, né? E a gente- Infelizmente, né? Infelizmente, tá muito legal o papo. Tava legal mesmo. Tá legal, eu gostei. Parece que eu não ia achar ruim, né? Tava legal, eu esperava, mas tava legal. Tudo foi melhor E que a aí, expectativa. a gente colocou algumas perguntas, sabe que a gente pergunta lá no Descomplica, né, Robson? Descomplica só. Robson Descomplica. Esqueceu. E aí a gente vai ler umas perguntinhas e vai falar sobre isso, né? Eu separei aqui 2 perguntas que eu achei interessante pra gente trazer aqui. A primeira delas é que a gente até discutiu um pouquinho aqui, só que eu queria saber um pouquinho mais. Se era essencial, tinha que fazer cursinho para residência durante a graduação,
ou pode fazer depois, enfim. Respostas curtas. Rapaz, Essencial, eu acho que eu não. só saberia dizer depois Depois, que eu passasse. Né? Se eu saber agora, eu vou dizer, Não ou não é. Não tem eu como acho que, dizer, mas... eu acho que, assim, em relação a fazer cursinho ou não durante o internato, se você se sentir a necessidade, se você quiser começar no quinto ano, Estiver disposto estiver também, disposto né? também a conciliar. Condições financeiras. Exatamente. Também, Se tiver importante como também. pagar, vale a pena, eu acho. Eu acho que não existe caminho certo. Exato. O pessoal É. tem essa mania de dizer assim, ó, me dê o roteiro pra eu passar em primeiro lugar em cirurgia geral na USP. Não existe, Não bicho. tem, Tipo, é. é o que eu acho que é o que eu falei no começo. Analisar caso a caso, ver essa situação. Tudo vai fazer diferença onde você mora, se você tem condição de estudar. Com certeza. Se é longe ou perto do lugar que você quer fazer cursinho, como é que tá os horários do seu estágio, se você, quando formar, vai precisar de dinheiro, não vai precisar. Então, assim, é essencial fazer tal coisa? Eu acho que na vida nada é essencial, assim. Perfeito. Não Tudo existe depende. caminho certo. Eu acho que Comer e deve... respirar. Só. Deve existir alguém que passa numa residência muito boa, sem fazer cursinho nenhum, estudando, sei lá, por artigo, estudando por livro. Deve Perfeito. ter gente que fica 10 anos fazendo cursinho e não consegue passar. Então, assim, é bom, eu acho que é interessante tirar isso da cabeça de tipo, qual é o caminho certo, qual é... Maria A vai dica- com as outras, né? Isso. Ficar É. bitolada Eu ali, acho que não, tem independente, seguir isso independente do caminho que você escolher, fazer cursinho, Medicoff ou não, eu acho que você tem que se ater a esse caminho. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa no quinto ano, tal coisa no sexto ano. Então, assim, se dedique nisso que você está fazendo, né? E pensar se faz sentido pra você. Muitas vezes o cara quer pensar, tipo, pô, o que é que o Robson vai fazer? Porque aí se der errado, eu digo, eu segui o Robson. Isso. Mas, tipo, esse é o momento de você tomar sua decisão, entendeu? Falar, tipo, o melhor pra mim é isso, eu vou fazer isso. Se der errado, eu vou lidar com as consequências do que eu fiz e depois eu tento de novo. Isso. Se der certo, boa, entendeu? Eu acho que é a vida adulta, né? É vida adulta. Concordo. O essencial realmente é isso, sabe? Você tentar adequar e ver os seus objetivos. Porque tem gente realmente que vai querer trabalhar, tem gente que não tem, por exemplo, condições de pagar agora, tá pensando em outras questões, então é muito da sua realidade. Essencial, nada é essencial, até mesmo para passar em vestibular. Tem gente que passa estudando sozinho, etc. Mas óbvio que o cursinho facilita demais, demais mesmo. Mas assim, não tem realmente, como o Vitor tá falando, uma fórmula de bolo, sabe? Você vai se adequando àquilo que é a sua realidade. Então você analisa, poxa, o que é que eu quero, como eu sei também os meus defeitos. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa não muito constante, um exemplo. Então, talvez ter uma aula ali o tempo inteiro me obrigasse a ser mais regular, a estudar mais. Então, é tudo questão de adaptação, realmente. Se conhecer, tem que ter autoconhecimento. Você passou 4 anos na faculdade. Tu acha que o Robson, que nem te conhece, sabe? Tu acha que eu vou saber melhor Eu vou o que é te que tu ensinar tem que a fazer? passar na residência. Não existe. Eu nem passei, eu vou te dizer o que é que tem que fazer pra É. passar e você não sabe. loucura Então, meu isso. amigo, reveja É seus... um cego guia do outro, né? É, um cego do outro, exatamente. E a outra pergunta, para ele finalizar, é como otimizar a rotina de estudos junto com plantões e... Eu acho que foi bem abordado. Foi isso, abordado né? também. Planejamento, velho. Planejamento. Tentar se planejar com antecedência, ver seu calendário, ver seus horários, já saber, tipo... Não deixar, tipo, amanhã eu vejo que eu vou estudar. Aí você tem um plantão de 12 horas na VT, chega, vai estar morto, não vai conseguir estudar e você se frustra. Aí começa a noite. Você tem que saber, tipo, chegou domingo à noite, você já tem que saber, amanhã eu vou fazer isso, terça vai ter isso, quarta vai ter isso. E aí você se organiza. Eu vou estudar na quinta, vou ver tal assunto na quarta. Eu sei... Entender como é o estágio também, tipo, se tal coisa é mais pesada, eu vou tentar estudar menos. Acontece, pô. Você não tem que estudar, como vocês falaram, todo dia 6 horas. Se tá numa rotina mais pesada, diminui um pouquinho. Aí eu sei que daqui a 2 meses eu vou entrar no estágio que todo mundo diz que é tranquilo, é paz. Eu só vou de manhã, não faço nada e não canso. Aí eu vou dar uma carga, eu vou, tipo, compensar o tempo de antes. Então, eu acho que dá... Não que eu seja um exemplo também. O cara mais planejado... Mas é a sua experiência. Mas é baseado que nisso, eu você acho que está é passando. planejamento. E você, Nicole? Então, eu acho que é muito interessante essa questão, principalmente no internato, de prioridades. Por exemplo, quais são as suas prioridades? Desde o começo da faculdade, eu já tinha em mente, assim, o que é que eu ia fazer em relação a, assim, atividades complementares, extensão, etc. E eu decidi focar mais nisso no começo. Óbvio que eu estudava e tudo, mas eu, assim, tentei ter todas essas questões de currículo logo no começo, para no internato realmente focar, sabe? Então, fiz tudo isso aquilo... também. Pois Me é, livrei tudo logo de tudo que dava pra me livrar e agora... É importante. é importante, sabe? Porque, assim, o nosso tempo, todos nós realmente só temos 24 horas. Então, não vai dar pra... Quando a gente divide 24 horas pra muita coisa, acaba ficando um pouquinho de tempo pra cada coisa. Então, realmente, eu tento priorizar. Então, o que são prioridades na minha vida? Realmente é a questão do internato, onde você tá lá e tá aprendendo a parte prática, etc. É a questão dos estudos também. Isso é muito importante pra mim. Também tem a questão que eu tenho outras atividades na igreja.
E também atividades pessoais mesmo, família, etc. E a cada estágio eu também tento conciliar a atividade física. Eu tento. É importante. E aí, essas são as minhas prioridades, sabe? Então, você ter em mente isso te ajuda muito mais. Tipo, isso é prioridade? Não, não é. Isso vai me levar a alguma coisa? Não, não vai. Então, realmente, quem sabe eu não posso fazer isso em outro momento. Perfeito. É estar com os pilares da vida A gente- alinhados. a gente- Mente, corpo e estudo. Perfeito. Assim, a gente não tá numa corrida de 100 metros, né? É uma maratona. É uma maratona. É uma maratona com o nosso corredor Vitor Hugo, né? Então, assim, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu quero dar espaço pra vocês. Se mandar um abraço pra alguém. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Beijo, Mandar um amor. beijo pra minha mãe, pro Dia das Mães, domingo. É verdade. Não sei nem se ela vai assistir. Eu falei que vinha. Não sei se vai ser muito proveitoso, mãe, saber da rotina do internato. Gosto do peito da Nicole, mas tá certo. Espero que seja a última. Abraço pra senhora. Beijão. Acho que realmente agradecer, assim, a todas as pessoas que estão comigo, né? Que me acompanham também, a todos os preceptores, pessoas maravilhosas que passam na minha vida, tanto como pacientes, quanto, como eu falei, preceptores, colegas, porque eu acho que a gente não consegue nada sozinho, né? A gente sempre certeza. precisa dos outros, ninguém nasceu sozinho, e até pra morrer a gente precisa de outras pessoas pra, assim, fazerem todo outro contexto. Sou estranho isso. Confesso. Mórbido, né? Que encerramento. Mas assim, eu agradeço a todos que estão no caminho contribuindo para isso, porque tudo é um aprendizado de cada um de vocês. Então, se a gente chegar a algum lugar, é porque outras pessoas passaram antes da gente e nos ajudaram com isso. Ah, legal. Perfeito. Concordo. Faço delas minhas palavras. Aproveitem e falem em suas redes sociais ainda, pra por galera favor. seguir. Só tem o Instagram, é VitorHBN. Sou Low low profile, se profile. quiser seguir, mas... As meninas gostam, né? Que é isso. Então, o meu Instagram é o Medicinalogia, caso vocês não conheçam, e o Resumos Medicinalogia, que lá eu gosto muito de postar, na verdade, conteúdo mais voltado pra residência mesmo, sabe? Pra Legal. salvar, realmente pra dar aquela O meu só lembrada. tem história correndo. Mas Que se não deixa de quiser... ser importante. Fez 8 km no pace de 5 ontem, tá? Sério? Fiz 9 hoje. Caralho. O cara é Agressão. agressões. Propaganda gratuita Essa aqui, é a né? razão de crescer. Massa. Então, E na dúvida? não, calma. Muito obrigado a quem assistiu é a verdade, gente, né? Muito obrigado a quem compôs esse episódio. Sigam a gente nas redes sociais, né? De Pirona Cast no Instagram, no TikTok. Estamos também no Spotify, no YouTube. Tá em todo canto. Tá em todo canto de Pirona Cast, né? Presente. Quem não é visto, não vai lembrar. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, agradecer ao Vitor, agradecer a Nicole. Valeu, galera. Grande episódio. Grande episódio. Agradecer ao pessoal aqui também do estúdio, né? Da Destrava. Valeu, Pela Ellen, disponibilidade. pela disponibilidade. Sempre um prazer estar. Sempre um prazer estar aqui. E agradecer meu parceiro Robson, Obrigado. que acordou estressado hoje. Que isso, pô. Mas Jamais. estamos aqui sempre, né? Sempre. E na dúvida, De Pirodincast. valeu, galera.